E aí, galerinha, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre cloroquina, assunto muito aí do momento, polêmico, e vou falar justamente desse assunto hoje porque nós tivemos nessa terça-feira o depoimento da Nisi Yamaguchi, que é apontada aí muitos, pela CPI, muitos na CPI do Covid como uma das defensoras mora ali, uma das principais defensoras do uso indiscriminado da cloroquina, até mesmo como forma de prevenção da doença, causada aí pelo coronavírus. Ela foi ouvida hoje na CPI e ela continuou defendendo o uso da cloroquina, dizendo que a cloroquina é eficaz para o tratamento, contra a Covid-19. E eu gostaria de trazer para vocês aqui esse tema da cloroquina, porque eu vejo muita gente ainda, que eu conheço, conhecidos, noticiando, compartilhando, apoiadores do Jair Bolsonaro, compartilhando aí supostos estudos que provariam que o presidente tem razão, que a política dele está certa, que a cloroquina é eficaz, e soube aí de relatos também no meio médico, de médicos também defensores do uso da cloroquina, como aí atenuador, como um medicamento eficaz, contra a Covid-19. E primeiro eu gostaria de falar aqui, pessoal, que esse é um assunto que ele foi politizado e por isso que eu estou falando nele. Porque a minha formação é em relações internacionais e eu não tenho tanto conhecimento técnico científico para opinar se a cloroquina é de fato eficaz contra a Covid ou não. O que eu vou trazer aqui são pesquisas científicas, relatos de pesquisas científicas que foram publicadas, reconhecidas internacionalmente, que apontam que a cloroquina não foi eficaz como algumas pessoas acreditavam, não foi eficaz contra a Covid-19. Isso é público e notório. Muitos países já reconheceram isso, inclusive a Organização Mundial da Saúde. Então não cabe aqui a mim, que não tenho essa formação, aí explicar para vocês o que é o vírus, como a cloroquina age no corpo, do que ela é feita, o composto químico, quais os efeitos colaterais, enfim, todo esse meandro científico. Eu vou me ater mais à parte política, ao porquê a cloroquina foi defendida aqui pelo Jair Bolsonaro com tanta força. Bom, gente, primeiramente, eu gostaria de retornar ao momento que a cloroquina foi criada. Ela foi criada na Alemanha na década de 40 como um medicamento que fosse eficaz contra a malária. A malária é uma doença que é causada através da picada de um mosquito, é causada por um protozoário, aquela doença que a gente estuda ali nos cursinhos pré-vestibular, na escola, no ensino médio, o que é protozoário, o que é bactéria, enfim, o que é vírus. Bom, ela foi criada então com esse intuito e ao passar das décadas ela foi aperfeiçoada como um medicamento que poderia ser usado para outras doenças, doenças crônicas, doenças autoimunes, enfim, outros tipos de doenças. E com o advento aí do coronavírus em 2020, cientistas chineses procuravam, medicamentos que fossem eficazes contra aquele vírus novo. E assim aconteceu também em outros países. Um cientista francês, por exemplo, analisou o efeito da cloroquina em um grupo de pacientes sofrendo com Covid-19. E ele constatou que a cloroquina era 100% eficaz. Só que a pesquisa dele foi apontada por ter uma série de problemas. Ele pegou um grupo ali pequeno, que não foi escolhido aleatoriamente. Muitos desses integrantes dessa pesquisa abandonaram a pesquisa ou porque o quadro se agravou e precisaram ir para uma UTI, ou porque tiveram alguns efeitos colaterais ou passaram mal, enfim, complicações da doença durante a pesquisa e tiveram que abandonar ali o procedimento. Então essa pesquisa dele foi muito criticada. O Donald Trump recebeu a informação, quando ele era presidente ainda, que havia esse remédio milagroso, a cloroquina, que poderia ser usado para enfrentar o Covid-19. E aí, gente, ele começou a propagar, e as agências ali reguladoras americanas, principalmente a FDA, a FDA, que é tipo a Anvisa americana, ela liberou ali o uso da cloroquina para pacientes de Covid-19, pacientes graves. Mas, pessoal, pouco tempo depois, em meados de 2020, saíram pesquisas já consideradas pesquisas de padrão ouro. O que é isso? São pesquisas reconhecidas em revistas internacionais,
reconhecidas pela comunidade científica internacional. E essas pesquisas de universidades americanas e outras ali, em conjunto com o Canadá, constataram que a cloroquina não era eficaz contra a Covid-19. Essas pesquisas constataram que o efeito de se tomar cloroquina e não se tomar nada era praticamente o mesmo. As pessoas melhoraram em alguns casos, mas isso não se devia ao fato de terem tomado cloroquina. E mais grave ainda, eles recomendaram que a cloroquina não fosse usada em larga escala, porque uma porcentagem das pessoas poderia ter um efeito, né, colateral de arritmia cardíaca, né? Poderia mexer ali na parte cardíaca, né, desses pacientes. Então, a partir daí, o próprio órgão regulador dos Estados Unidos e a Organização Mundial da Saúde interromperam os testes com a cloroquina, e esse órgão, né, o FDA nos Estados Unidos, praticamente retirou aquele protocolo, né, aquela recomendação, e a cloroquina ali passou a ser alvo ali, né, de contestação, né? Esse órgão regulatório americano já não chancelava o uso da cloroquina, justamente porque pesquisas mostraram que ela não era eficaz contra o Covid-19. O que aconteceu no Brasil, chegando ao Jair Bolsonaro? O Jair Bolsonaro, gente, ele foi eleito numa onda de extrema-direita que faz parte, na verdade, do mesmo grupo que elegeu Donald Trump. As mesmas estratégias de comunicação, as mesmas estratégias de negacionismo, as mesmas cabeças, as mesmas ligações internacionais desse grupo. Eles usam as mesmas ferramentas, disparo de mensagens em massa, fake news. E justamente por seguir essa cartilha do Trump e ter essas conexões que o Trump também tinha lá nos Estados Unidos, o Bolsonaro importou essa ideia para o Brasil. Ele falou, olha, tem a cloroquina, eu vou salvar vocês, né? Eu trouxe a cloroquina, olha que remédio, meu companheiro lá dos Estados Unidos, meu amigo, está usando na população americana. É super confiável. O exército vai começar a produzir cloroquina. Tomem cloroquina, eu já estou tomando, eu peguei Covid, estou tomando, e até quando eu não tenho Covid eu continuo tomando, porque ela previne. Se o Covid me atingir, ele não vai fazer nada, porque além de eu ter um histórico de atleta, eu tomei cloroquina. Bom, gente, eu não preciso dizer para vocês que até aqui no Brasil não tem contestação, não tem comprovação científica de que a cloroquina é eficaz contra a Covid-19. O Mandetta ele foi muito pressionado, inclusive pela ação da Nise Yamaguchi, que hoje foi na CPI, para liberar ali, assinar um protocolo de uso indiscriminado da cloroquina. O Mandetta se negou a fazer isso. O Mandetta soltou ali um protocolo, uma diretriz do Ministério da Saúde, autorizando os médicos, por autonomia, a usarem cloroquina em casos graves, como último recurso, né? Quando o paciente ali já estava em estado grave. Outros defensores, né, da cloroquina dizem que não, que a cloroquina tem que ser tomada em casos leves já, e até mesmo antes da pessoa adquirir a Covid-19. E olha que loucura. Bom, o Mandetta ele saiu do cargo, ele foi demitido, gente. E essa doutora Nise Yamaguchi, assim como outros integrantes ali desse gabinete paralelo que assessorava o presidente no campo da Covid-19, continuaram a exercer pressão sobre o governo. Então o ministro Nelson Teich também pediu demissão pela questão da cloroquina. Ele não queria se comprometer com a cloroquina em assinar um protocolo de liberação da cloroquina, porque ele sabia que esse medicamento não tem comprovação científica. E aí veio o Pazuello, gente. O Pazuello, no primeiro dia aí de gestão dele, né, já liberou um protocolo, aí falando que os médicos tinham autonomia e que a cloroquina poderia ser administrada a qualquer paciente com Covid-19, com sintoma leve ou já em quadro grave. Ou seja, ele abriu um leque aí de utilização de cloroquina para todo paciente de Covid-19. Bom, pessoal, o que a gente tem de fato científico? A cloroquina ela é apontada por pesquisas de renome internacional e publicações científicas. A cloroquina não é considerada um medicamento com eficácia contra a Covid-19.
não tem nenhuma pesquisa séria, nenhuma pesquisa reconhecida internacionalmente que comprove que a cloroquina é eficaz contra o Covid-19. E a CPI da Covid-19 está mostrando justamente que o governo tentou de todo modo introduzir esse medicamento aqui. O Bolsonaro, gente, ele tenta com isso falar para sua base política, para sua base eleitoral. Ele tenta encontrar ecos aí nesse movimento que elegeu Donald Trump nos Estados Unidos. Ele importou essa ideia dos Estados Unidos, encontrou pessoas aqui dentro, inclusive no meio médico, que defendem a cloroquina. Vejam que nós estamos discutindo aqui um cenário surreal. Ao invés do governo se comprometer em adquirir vacina, ao invés do governo se comprometer, né, em fazer publicidade, instruir a população em prol do distanciamento social, do uso de máscara, que é o que a ciência aponta que nós temos de armas para enfrentar o vírus, ele insiste que a cloroquina era a prioridade do governo desde que a pandemia começou. E os defensores da cloroquina que estão indo na CPI, como a Nise, hoje que esteve lá, continuam a bater na tecla que a cloroquina é o caminho. Ela disse, gente, na CPI que ela não vai se vacinar. Ela disse, né, que não vai se vacinar porque tem uma doença autoimune, portanto ela não pode se vacinar. Eu não tenho informações de que se isso é realmente verídico, se ela tem essa doença e se quem tem a doença que ela diz que tem não pode se vacinar. Eu tenho lá um pouco de dúvidas, né? Eu queria um esclarecimento acerca disso. Mas ela passa então uma mensagem de que ignora a vacina e se agarra a cloroquina, mesmo ela alegando que não vai se vacinar por motivos particulares, né? Por motivos de saúde. Mesmo assim, hoje a gente viu na fala dela que ela defenderá até o final o uso da cloroquina e disse para os senadores, a cloroquina é eficaz contra a Covid-19. Gente, para encerrar, eu gostaria de falar para vocês então que mais uma vez, não compartilhem, vão checar os fatos, busquem, nós temos tantos jornais legais, eu acompanho Valor Econômico, eu acompanho, né, Nexo, Jornal Nexo, muito bom, detalhadíssimo, um jornal maravilhoso, né, com muita informação, com muito conteúdo, com muito debate, Outras fontes, pessoal, Folha de São Paulo tem artigos bem interessantes ali de certos colunistas. Nós temos vários jornais, né, que estão trazendo aí fatos, né, jornais internacionais para quem lê inglês. Então se informem sobre o que é a cloroquina, ela não tem embasamento científico. E é surreal que a gente esteja discutindo isso numa CPI, primeiramente, que esteja ainda discutindo isso a nível nacional. A gente deveria estar negociando vacina com a Pfizer, vacina com a China, né? Vacina com quem quer que esteja produzindo vacina, investindo em tecnologia para o desenvolvimento de uma vacina própria no Butantan. E nós estamos aqui discutindo a cloroquina, a autorização para administrar um medicamento que não tem comprovação científica. Gente, olha o nível de surrealismo dessa situação. A que nível de iluminismo que nós chegamos. Uma amiga uma vez me disse, parece que nós estamos entrando numa nova Idade Média. Quando ela me disse isso, eu me assustei. Isso foi há 5 anos atrás. E hoje eu acho que ela tem a maior razão. Estamos vivendo um período de Idade Média renovada. Intolerância, anticiência, a divulgação e defesa do absurdo. Então, para encerrar, pessoal, busquem conhecimento, não saiam por aí compartilhando besteira, principalmente nesse caso em que nós temos vidas em jogo, já estamos chegando a 460 mil mortes na Covid-19, né, pela Covid-19 no Brasil. Então busquem conhecimentos e acompanhem essa CPI até o final. Tem muita água para rolar, muita política para acontecer. E fiquem bem.